Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Estudando Junto, e nós estamos estudando essa matéria, Bibliologia do material da FAESP, um curso básico de teologia. Já falamos um pouco sobre leituras equivocadas da Bíblia, métodos de interpretação equivocadas da Bíblia. Se você ainda não assistiu, clica nesse card e assiste lá, depois corre para cá, para nós darmos continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 2 desse material da FAESP. É importante, se você tiver o material da FAESP em mãos, que você esteja consultando, porque nós podemos tanto avançar no próximo vídeo, como regredir no próximo vídeo. Então, tendo em mãos o material da FAESP, fica mais fácil para você estudar. Mas se você não tiver o material da FAESP, não for aluno da FAESP, caiu aqui por curiosidade, já se inscreve, deixa o seu like, comenta aí, fala que gostou ou fala que não gostou, em que nós podemos melhorar, tá bom? Estamos aqui ao seu dispor e ao seu serviço. O material da FAESP no capítulo 2 desse livro, na página 31 à página 33, fica aqui o meu esclarecimento para quem ainda não é aluno da FAESP, que o material da FAESP tenta ser objetivo. Dessa forma, em poucas páginas, ele tenta esclarecer as dúvidas dos alunos. Ele coloca no papel aquilo que seria importante qualquer estudante de teologia saber e conhecer, sem se delongar muito no assunto. Essa objetividade faz com que cada matéria seja concluída dentro de 30 dias. Então, vale a pena estudar através do material da FAESP, se você tem curiosidade, tem pressa de conhecer as doutrinas bíblicas. A bibliologia, ela é a matéria principal, é o carro-chefe de um curso de teologia. Não tem como você se formar em teologia se você não conhecer a bibliologia. Por quê? Porque a Bíblia é a principal ferramenta do teólogo, é a principal fonte de pesquisa e de conhecimento de qualquer teólogo. Não estou com isso desvalorizando o comentário bíblico, ou não estou com isso desvalorizando um dicionário bíblico, seja ele um dicionário de teologia ou propriamente um dicionário bíblico. Mas a Bíblia, ela é a principal ferramenta, é o livro dos livros. E conhecer esse livro faz com que conheçamos as doutrinas deste livro, conheçamos a Bíblia Sagrada em si, por dentro e por fora, como foi compilada, como chegou até nós, como foi traduzida, quais os métodos de traduções que existem da Bíblia Sagrada. Então, antes de mais nada, eu acho que essa deve ser a primeira matéria de um curso de teologia. Agora, dentro do campo de teologia, nós temos várias doutrinas que precisam ser estudadas exaustivamente. Após um curso de teologia concluído, é importante que o aluno faça a reciclagem do seu curso de teologia periodicamente, porque evidentemente você não consegue assimilar tudo, você não consegue conhecer a teologia por inteiro, mas nem que você estude aí 1 milhão de anos, você vai conseguir ter entendimento claro de todos os assuntos bíblicos. Mas, fazendo a reciclagem, terminou o curso de teologia, volta lá, pega de novo o material, faz uma releitura, faz novamente anotações, manda pergunta para o seu professor, seu antigo professor, conversa com os irmãos sobre essas matérias bíblicas, para que o assunto cada vez mais torne-se claro. Sobretudo, um conselho que eu dou para os teólogos, para os alunos de teologia, é que dentro dessa gama de matérias que nós temos, seja 24, 18, 12 matérias, não sei qual foi o curso que você fez e qual o tamanho da grade curricular, seleciona ali 2 ou 3 matérias e vai se aprofundando cada vez mais, quase que se tornando um especialista daquela matéria. Isso é importante para o estudante da Bíblia Sagrada, ter uma matéria ou mais em que ele domine bem e que as outras eles conheçam um tanto meio que superficialmente, ok? Então esse é um conselho que eu dou, esse é um conselho que eu aplico para mim e para meus estudos. Tendo a teologia diversas matérias, nós temos métodos de estudar essas matérias e esses assuntos. Mesmo que você não seja um estudante de teologia, mas você gosta de ler a Bíblia, gosta de buscar a interpretação correta dos textos,
você vai aplicar um desses 5 sistemas aqui que eu irei falar nesse vídeo de estudo. Nós podemos falar que a teologia ela tem classificações. Nós temos a teologia exegética, a teologia bíblica, a teologia dogmática, a teologia sistemática e nós temos a teologia histórica. São 5 métodos de se estudar a teologia. O primeiro método que eu quero abordar com você é o método exegético. Teologia exegética. No que consiste a teologia exegética? A teologia exegética consiste em estudar as disciplinas, os temas, os assuntos da Bíblia, de forma a valorizar o que está escrito nos originais. De forma que o aluno, quando ele se apropria da teologia exegética, ele não se contenta apenas em ver as traduções da Bíblia. Ele procura entender o que a Bíblia quer falar, qual a ideia do texto dentro das línguas em que a Bíblia foram escritas, a saber, hebraico, aramaico e grego. O hebraico era a língua falada antes do cativeiro babilônico. O aramaico foi uma língua em que os hebreus aprenderam quando transportados para a Babilônia. Você percebe que quando Esdras volta com o povo para Jerusalém, Esdras, além de ler os livros da lei, também interpretava, traduzia esse livro, trazendo uma interpretação, fazendo uma exegese daquilo que estava escrito, para que aqueles que nasceram no cativeiro babilônico pudessem entender. Por quê? Porque aqueles hebreus, muitos daqueles hebreus, os jovens hebreus ou jovens judeus que foram para a Babilônia, que nasceram na Babilônia, não conheciam o hebraico de Moisés. Então Esdras precisou traduzir e explicar o texto, ok? Nós temos, portanto, o livro de Daniel, por exemplo, escrito uma parte em hebraico e outra parte em aramaico. E o grego, uma língua falada mundialmente nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, foi trazida ou foi expandida, foi ensinada por Alexandre o Grande. Desde o ano 300 a.C., essa língua tornou-se uma língua mundial, até 300 anos depois de Cristo. Então foi uma língua aí que teve um tempo de duração grande, mundialmente falando, inspirou muitos poetas, inspirou muitos livros. Nós temos aí palavras inseridas no nosso português que vieram oriundas do grego, como por exemplo microfonia ou microfone, né? Micro de pequeno e fone de voz. Então nós temos aí muitas palavras oriundas do texto do grego, da língua grega. E não convém entrar muito aqui em muitos detalhes, tendo em vista que eu quero ser objetivo. Então nós temos a língua original do hebraico, textos em aramaico e todo o Novo Testamento escrito em grego koiné. Esse grego koiné é um grego comum, um grego misturado, um grego vulgar, tá ok? De forma que quando Alexandre o Grande começou a difundir a sua cultura, a sua língua, muitos povos usavam palavras específicas dentro de uma região que não era usada em outras. Temos aí, portanto, o grego ático, ok? Então, é uma língua um tanto misturada, mas foi a língua do Novo Testamento. Então, o estudante que faz uso desse método de leitura exegética, ele vai valorizar o que está escrito nos originais. Qual a ideia do autor quando pôs aquele texto dentro, colocou aquela palavra dentro do texto, melhor dizendo. Temos aí a teologia histórica. No que consiste a teologia histórica? A teologia histórica, ela busca o entendimento no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos pais da igreja e nos pais apologistas. De forma que ele vai explicar o assunto, ele vai explicar a disciplina bíblica com esse viés histórico. Como que uma doutrina, por exemplo, a cristologia, se desenvolveu ao longo do período bíblico, pós-bíblico, interbíblico, tá? Então ele vai fazer um estudo histórico
de determinada doutrina bíblica. Essa é a teologia histórica. É fácil assimilar porque o próprio nome já enfoca, né, essa teologia como histórica, trazendo assim um entendimento de como a doutrina, chegamos a uma conclusão de determinada doutrina com um fundo histórico. Temos a teologia dogmática. O que seria essa teologia dogmática? Quando você pensa numa doutrina calvinista, uma doutrina wesleyana, uma doutrina assembleiana, uma doutrina arminiana, então isso nós temos aí uma teologia dogmática. Ela se utiliza dos credos apostólicos, ela se utiliza do que a sua própria igreja, do que o seu próprio credo quer ensinar em si. Então, essa é a teologia dogmática. Com isso, não quero dizer que a teologia dogmática ela é desprovida de uma interpretação bíblica. Não. Mas quem utiliza-se da teologia dogmática, ela busca sempre entender o texto bíblico pelo viés ensinado na corrente teológica em que ela segue. A teologia bíblica, ela vai buscar estudar os assuntos meio que por livros ou conjunto de livros. Por exemplo, fala-se sobre uma leitura paulina, fala-se sobre uma teologia lucana, uma teologia paulina, a teologia do Antigo Testamento, a teologia apocalíptica, a teologia do Pentateuco, a teologia dos poéticos. Então, essa é a teologia bíblica. Ela vai estudar os assuntos com esse viés. Olha, para Lucas, esse pensamento, essa teologia lucana, se desenvolve dessa forma. Já para Paulo, essa teologia se desenvolve dessa outra forma. Já no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós temos essa situação aqui. Então, isso nada mais é do que uma teologia bíblica. Um conjunto de livros, no caso os Pentateucos, ou uma teologia paulina, lucana. Então, mais ou menos por aí. Não sei se estou conseguindo te fazer me entender. E por último, nós temos aí a tão falada e dita teologia sistemática. A teologia sistemática, ela consiste em estudar a Bíblia Sagrada separando-as por temas. Por exemplo, nós podemos falar aqui da escatologia bíblica. Então, a teologia sistemática, ela não vai se fundamentar em apenas um texto, ela não vai se fundamentar apenas em um livro, ela não vai fazer distinção dos livros de quem escreveu. Por exemplo, ela vai estudar o assunto, o tema, de forma a buscar um pano de fundo no Antigo, no Novo Testamento, nos profetas, no Pentateuco. Ela vai pegar o que cada um desses livros infere sobre o tema. Ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.